Tu és fiel, Tu és fiel e bondoso. Oh, aleluia! Deus é bom e o diabo não presta. Não é assim? Graça e paz, igreja. Satisfação em estar aqui com vocês mais uma vez para esse culto de ensino. Vocês estão com expectativa? Eu também. Eu também. Vamos aprender hoje mais um pouquinho juntos, porque estamos aqui para isso, com esse propósito, com esse entendimento. E queridos, eu não sei vocês, se vocês têm essa percepção, mas a impressão que eu tenho é que cada dia mais a gente está sendo levado, e muitas vezes até condicionado, a ser impregnado coisas, né? Parece que são coisas começando a ser impostas, coisas parece que querem colocar, fazer com que a gente, no linguajar popular, descer de goela abaixo, para você aceitar e concordar, e eles falando assim, não, isso é a verdade, isso é normal, isso acontece. Muitas vezes a gente vê um homem vestido de mulher, não, isso é normal. Né? Uma mulher que quer se vestir de homem ou que acha que não, hoje isso é normal. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O poder do conhecimento. Diga, conhecimento liberta. Aleluia. Sabe? E se a gente não tiver um parâmetro, se a gente não tiver um fundamento, se a gente não tiver com uma informação e com uma verdade dentro impregnada, a gente se engana. A gente se engana. Eu já me deparei várias vezes de olhar para uma pessoa e falar, eu não sei agora o que é. Não sabe se é homem, não sabe se é mulher. Você olha para uma blusa, não sabe se é uma blusa, se é uma saia. Você não sabe o que a pessoa está vestida. De repente, para você é uma blusa, para ela é um vestido. Vocês estão me entendendo? Sabe? Mas não é essa a verdade. Não é essa a verdade. E a gente tem que ter essa convicção. Porque, queridos, muitas coisas que até que as pessoas falam, não são. Às vezes, frases afirmativas não querem dizer que são verdades. Podem até estar expressando ou falando coisas negativas. Então, a gente tem que ter esse cuidado com tudo que está chegando até nós, essa facilidade de conhecimento, essa facilidade de alcançar notícias, de conhecer coisas através dessa ferramenta poderosa que é a internet. Glória a Deus por isso, pelas redes sociais. Mas sabe que é como se você sentar à mesa e comer um peixe que tem um monte de espinho, você tem que estar tirando o que pode e o que não pode, senão você se engasga. E quem sabe que o engasgo pode levar à morte? Então a gente tem que estar com essa sensibilidade de saber o que estamos ouvindo, do que estamos vendo, do que está chegando até nós e do que estão tentando impor para nós. Sabe, a gente precisa ter essa sensibilidade, guardar, diga guardar, guardar a verdade. Guardar princípios, guardar valores. Nós não estamos aqui para ser levados e condicionados por qualquer tipo de doutrina ou qualquer tipo de modismo. Isso não quer dizer que eu seja arcaica, mas isso quer dizer que eu valorizo princípios e que eu tenho fundamento, que eu tenho base. Não é qualquer coisa que vai fazer com que eu mude ou vai fazer com que eu tenha outro tipo de atitude. Amém? Diga, nem tudo que parece é. Coloca a imagem aí, por favor. O jovem mais lindo da igreja. Nem tudo que parece é. Aparentemente é uma maçã saborosa. Mas talvez depois de 2 ou 3 mordidas nela, você vai se deparar com algo que não vai ser legal. Um sabor que você não desejaria. Ou se visivelmente, se fosse tão claro, você nem teria comido.
Mas sabe que o príncipe deste mundo, ele é perito no engano, ele é perito em distorcer, ele é perito em enganar, mas diga, eu conheço a verdade e ela me liberta. Isso é o poder do conhecimento. Glória a Deus por isso. Mas sabe, queridos, que às vezes a gente se enche tanto de conhecimento, de teoria. Quantos aqui sabem que num curso de faculdade, se um curso dura 4 anos, pelo menos o que eu fiz, eu tive 6 meses de estágio. Eu acho tão desproporcional para aquilo que eu vou trabalhar para o resto da minha vida. Um curso de medicina, quanto tempo você fica como residente, quanto tempo você fica sentado numa cadeira estudando? Vocês estão comigo? Um curso de pedagogia, quanto tempo você faz de estágio? Geralmente é 1 ano, pelo que eu pesquisei. E quanto tempo você vai estar ali levando o ensino para crianças, mas o quanto tempo de teoria que você teve? Vocês estão entendendo que a nossa prática, o nosso dia a dia, a nossa realidade é muito maior do que aquilo que a gente só ouve? E sabe que o que conta para a nossa vida como eficácia, como sucesso, como resultado, é exatamente aquilo que eu pratico? Quantos sabem aqui que para proposta de emprego fala, você tem experiência? Ele não quer saber como é que foi a sua faculdade. Ele não quer saber como é que foi o seu boletim. Nenhuma entrevista do que eu fiz, nunca me pediram nota de boletim de faculdade. Mas me perguntavam se eu tinha experiência. Não é? Olha só que engraçado. E por que às vezes a gente tem que se encher de teoria, se encher de conteúdo, mas na hora da prática, dá aquele frio na barriga? Eu estava outro dia indo num lugar com a Lorena e o Fran, e a gente estava conversando, e o meu esposo, e a Lorena falou, aqui foi um hospital de campanha, mas aqui só atuou o pessoal que tinha acabado de se formar. Foi o hospital que mais morreu pessoas no Covid. Totalmente sem experiência. Foram jogados lá, jogados no sentido assim, ó, assume aí, você estudou, né? Mas não tinham experiência com que iam se deparar, com a gravidade daquilo que ia evidenciado, que está frente a frente. E era risco, porque é uma área vital. Vocês estão comigo? E o que acontece? E muitas das pessoas, quando chegam nessa experiência da prática, da realidade, falam, meu Deus, não é nada daquilo que eu pensei, não quero mais. Tem pessoas que fazem um estudo, uma faculdade, um curso, é muito legal, mas quando vai começar a trabalhar, quando vai começar a atuar, fala, não é nada daquilo que eu pensei, não quero mais, fiz a faculdade errada. Porque a realidade é outra. De fato, na prática, no dia a dia, é outra coisa. E geralmente 100% diferente. Bem diferente. Eu lembro um dia que a Carlene compartilhou com a gente que ela fez faculdade de enfermagem, pensou que ia ganhar bem, que ia trabalhar 12 horas, que ia fazer isso. Ela falou, caiu no hospital, foi trabalhar na UTI, logo depois ela falou, não é nada daquilo que eu quero para a minha vida. Porque era fora da realidade que ela tinha projetado. Ela idealizou algo, imaginou algo, mas fora da realidade daquilo que vivia. E o que eu quero falar com você sobre isso hoje? Deixa eu só dar outro exemplo aqui que eu lembrei agora. É que nem casamento. A gente estava falando agora há pouco sobre casamento. Quantas pessoas vão casar no nosso meio, né, no nosso convívio esse ano? E eu me alegrei tanto por isso. E a gente fica imaginando assim, gente, casamento é bom demais. E os solteiros, eu digo, casem mesmo que é bom. Se Deus dá essa direção, siga mesmo, é muito bom. Mas sabe que não é fácil? O dia a dia não é como a teoria que eu falei que é bom. Vai ter os desafios, vai ter as discordâncias, vai ter desacordo, vai ter hora que vai ter que chegar e ter uma DR, alinhamento de ponto, como diz meu pai, colocar uns pingos no i. Mas é bom. Mas no dia a dia, na hora de dividir, de fazer cálculo, de fazer planejamento, de tomar decisões, é desafiador.
Porque são duas pessoas diferentes, bagagens diferentes se unindo. Não é assim? Então, sabe, querido, o nosso dia a dia, a nossa prática não é como a teoria. Né? A gente acha que namora e vai viver de amor quando casar. Mentira, não é assim, gente. Não vive de amor, ninguém vive de amor. Ninguém vai aguentar andar a pé aonde. Quando é jovem, anda, caminha, vai para casa, não vai para casa do outro a pé, casa. Não vai, filha, na padaria, na esquina, não vai. Não vai. A cara do Carlinhos. Não, quando está namorando até chora, é verdade. Mas depois chora porque que eu casei. Não, aqui não. Aqui não. Lá no Afeganistão é assim, aqui não. Sabe, queridos, no dia a dia é diferente. No tete a tete é diferente. E a gente vai avançar. Eu quero trazer para você, porque outra coisa que que eu tenho percebido bastante, religião, tradição, as coisas que estão acontecendo no mundo, estão tentando trazer talvez uma consciência que isso seja Deus. Por que eu estou falando isso? Outro dia meu marido recebeu uma ligação e estava no Viva Voz, ele conversando e ele falando, e aí, como é que tá? Eu creio que vai tudo bem. Que bem o quê? Você não sabe como é que o povo está morrendo de dengue. Você não sabe, você não assiste jornal, você não está vendo como é que está bem agora essa política, essa briga. E ele, não, mas Deus é bom. Bom? Se Deus fosse bom, não estava acontecendo isso. Filho, quando falou se Deus fosse bom, mexeu com meu pai. Isso arranha. Isso dói. Isso, sabe, traz uma insatisfação e fala, meu Deus, como assim? Está falando de um Deus que é bom, que é perfeito, que fez o que fez, que faria tudo de novo. E está falando que tudo que está acontecendo aí fora é culpa de Deus. Diga, conhecimento liberta. Meu Deus do céu. A gente não sabe se tem raiva ou se compadece. Não, se compadece, não pode ter raiva. Mas você, né, traz uma ira. Eu vou confessar, traz uma ira. Como é que fala isso do meu pai? Não, essa falta é porque Deus quer assim, não, fulano tá ali com câncer, e a irmã dela tá lá, porque Deus quer que ela fique assim, vamos esperar o dia que ele vai querer que ela morra. Ele não vai querer que ela morra. Para! E ela teve essa doença por quê mesmo? Não foi Deus que quis, não? Aí meu marido, não, então foi quem? Eu falei, deixa, não fala. Porque se for falar o nome do diabo, aí que piora a situação mesmo. Fala que está alucinado. Então eu falei, meu Deus do céu, como pode achar? E aí ele só encerrou a conversa e falou assim, você mataria um filho seu? Claro que não. E por que tu acha que Deus mata? Mas sabe, queridos, a gente tem que ter essa ousadia e tentar trazer essa verdade, esse conhecimento para as pessoas. Porque outrora eu posso ter dito isso uma vez. Não que eu me recorde, mas eu posso ter dito. Posso ter achado que o que acontece com crianças como aquele que quem estava aqui domingo viu aquele vídeo que mexeu bastante, né? Como é que Deus permite uma coisa? Não é Deus que permite. Não envolve Deus onde Ele não tem nada a ver. Sabe? Não imputa coisas a Ele onde Ele não tem nenhum dedo, não tem nem sombra dEle. E a gente tem que se levantar com essa ousadia quando a gente tem esse conhecimento, não para defender um evangelho, não, é o caráter de Deus. É mais, é o caráter do nosso Pai. Porque enquanto as pessoas conhecem Deus como Deus, está muito distante daquilo que conhecemos. Muito distante. E a gente vai seguir mais um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente tem uma segurança de solução. Imagine uma situação.
Você está no metrô, um lugar cheio, né? Tem muitas pessoas, ou no aeroporto, aquele movimento, e uma pessoa passa mal. Uma mulher está ali, se sente mal e prestes a dar à luz, e você, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Mas de repente chega uma pessoa e fala: não, eu sou médico. Traz um alívio, não traz? E se ele falar: eu sou obstetra? Tá tudo certo, meu filho, agora já sabe que não vai ter problema. Não é assim? A pessoa está infartando, está ali infartando, está tendo uma parada cardíaca, alguma coisa. Chega uma pessoa que sabe o primeiro socorro, sabe como posicionar, tem uma leveza. Você tem a sensação de falar assim: nossa, já está sendo socorrido. Algo já está acontecendo para solucionar essa situação. Não é? Quando chega algo que é especialista, um cardiologista que chega ali, ou um socorrista, um bombeiro eficaz, você vai falar: já sei que vai dar tudo certo. Eu já sei que ele está sendo atendido, que ele está sendo correspondido. Essa pessoa não vai ter mais dano. Rápido será a solução. Não é assim? Por quê? Porque quando a pessoa tem o conhecimento, quando ela sabe com propriedade aquilo que faz, aquilo que leu, que ouviu, que estudou, e ela vai praticar, ela traz refrigério. Isso nos coloca numa posição de descanso. Porque se só está eu e a Sandra, e uma pessoa vai dar a luz, o filho nós vai olhar uma para a outra, mas se chegar um Nilvan ou um obstetra, ele vai falar: opa, a gente sabe que vai dar bom. Porque ele tem práticas disso, ele tem um conhecimento disso. E o médico também. Então a gente sai de cena e descansa, porque eles vão atuar. Vamos para a palavra? Que aí a gente vai avançar. Vamos para Êxodo, isso, 6:2, na NVT, por favor. E Deus continua sendo bom. Vocês encontraram? Está aí, para quem trouxe Bíblia. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: Deus também disse a Moisés: eu sou Javé, o Senhor. Como é que Deus se apresentou para Moisés? Senhor, eu sou Javé, o Senhor. Mas ele termina a frase: aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai. Ele não apareceu para Abraão, Isaque e Jacó como Senhor. Ele apareceu para Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhes revelei o meu nome. Abraão, Isaque e Jacó conheciam Deus como Todo-Poderoso, algo grandioso, que tinha o poder sobre todas as coisas. Mas quando Deus ele se apresentou para Moisés, ele falou assim: eu vou te falar meu nome. Eu sou o Senhor. Sabe que nessa dispensação havia algo maior a ser revelado? Algo maior que precisava ser conhecido? Até então, Isaque, Abraão e Jacó, eles conheciam Deus que podia fazer tudo. Era Deus que fazia tudo e não tinha mais ninguém. Vocês estão comigo? Mas quando chegou a Moisés, ele está falando assim: eu sou o Senhor. E no decorrer daí, a gente vai ver que ele vai se revelando: eu sou o Jeová Rafá, eu sou o Jeová Jireh, eu sou o bom pastor, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Jeová Shalom, Deus da paz. Ele foi se revelando para cada situação, para cada circunstância. Ei, Deus foi específico. É cura, Moisés, que vai precisar? Eu sou Jeová Rafá. Ei, é provisão, Moisés, que esse povo vai precisar? Eu sou Jeová Jireh. Ei, ele estava se revelando. O que era para ser abrangente, ele fala: ei, com você eu vou ser bem específico, a gente vai ter uma intimidade, eu vou te falar meu nome. A gente está pegando um relacionamento. Eu vou te trazer conhecimento, que eu sou muito mais do que
tudo poderoso. Não, peraí, eu sou todo poderoso, mas deixa eu te falar, tem mais coisas e você pode caminhar comigo de maneira específica. Havia algo para ser revelado a mais. Havia algo que precisava de ter maior conhecimento. E Deus se fez conhecer pelo seu nome, em todas as áreas. Em todas as áreas. A gente tem uma lista de nomes. O Senhor que santifica, o Senhor que cura. E Ele foi falando as situações e foi se mostrando, se fazendo conhecido. Ei, não tem mais nada de mistério, não tem mais nada oculto em Deus. Tudo se revelou. Sabe o que está oculto? Aquilo que eu não procurei conhecer. Diga, o conhecimento liberta. Quando você vai namorar uma pessoa, vou falar de mim, eu conheço a pessoa que eu ia namorar, eu conheci meu marido. E com os dias, eu conheci a mãe, e depois eu conheci o pai, mas eu conhecia, oi, prazer, meu nome é Rafaela, só. Com o tempo, eles foram se revelando a mim e eu fui me revelando a eles. Porque o relacionamento, o convívio. Eu sou a Rafaela, sou estudante, trabalho. Até então, em princípio, ele só conhecia a Rafaela. Depois eu fui falando onde eu morava, o que eu gostava de comer. Ela foi percebendo como eu gostava de me vestir. Ela foi percebendo como me agradar. Eu fui percebendo como agradá-lo. Sabe quando você é inserido, você vai tendo relacionamento, você vai descobrindo e vai conhecendo mais? E é exatamente isso aqui. Deus, ele se revelou de uma maneira geral, mas depois ele foi falando assim, ei, eu quero ser específico isso com você. É isso que você precisa? Você pode me chamar assim. É isso que você necessita? Eu me apresento assim para você. É falta? Eu me apresento como Jeová, que vai te dar provisão. É doença? Eu me apresento como Jeová Rafá, o Deus que cura. É perturbação? É tormento? É guerra? Eu sou o Jeová Shalom. Eu que te dou a paz. É alguma turbulência que você está passando? É alguma circunstância? Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu venço para você isso que você está passando. Eu compro essa batalha. Nisso você não peleja. Deixa comigo. Esse é o nosso Deus. Ele se revela. Agora, meu irmão e minha irmã, se tem alguma coisa que ainda está emperrando, está faltando conhecimento. Está faltando conhecimento. Está faltando se apresentar, se expor. E ele vai se revelando. Quando Moisés esteve com ele falou, eita, eu vou me apresentar para você, mas para eles eu não revelei meu nome, para você eu vou falar, eu sou o Senhor. Ei, deixa ele chegar para você, ei, Rafaela, deixa eu falar para você o que eu sou. Eu que sou sua fonte. Eu que te dou direções. Fique tranquila. Ele se apresenta assim para mim e para você. Vamos lá? E olha só, a gente só desfruta exatamente daquilo que a gente conhece. E no culto do Dia dos Pais, na hora do dízimo das ofertas, foi liberada uma palavra aqui, e eu fiquei, meu Deus, que coisa... E eu fiquei ruminando aquilo, né? O Cauã estava dirigindo o culto, ele falando assim que viria algo tão grandioso, mas se a gente não tivesse conectado para ter esse conhecimento das coisas, discernir no reino do Espírito que estava acontecendo, as pessoas iam ficar só na praia. E quem já foi perto de praia sabe que às vezes pega só a brisa, você sente o grudar na pele, mas você não mergulha, não entra lá na água. Assim é cachoeira, você chega a alguns metros de distância, você se molha, você só recebe respingo. Deus aqui estava falando, ei, eu quero sair de uma coisa toda, mas eu quero um relacionamento pessoal. Eu quero algo específico. E quando ele falou daquela questão da praia, eu falei, gente, a gente precisa mergulhar e conhecer como as coisas se movem, como Deus se move. E estar muito atento no reino do Espírito.
Porque muitas vezes as coisas chegam e a gente fica tentando resolver com o nosso conhecimento natural. E olhe lá quando a gente busca isso. Muitas vezes é com o nosso conhecimento do nosso achismo. E esquece até do nosso manual. Mas diga, esse tempo acabou. Isso mesmo, esse tempo acabou. Esse tempo acabou. Esse tempo acabou. É tempo da gente sair dessa margem e mergulhar no conhecimento. É tempo da gente sair do raso e se entregar e conhecer mais em profundidade. Sabe, é tempo da gente inserir, literalmente, sacrificar o corpo, levar cativa a nossa alma e deixar o nosso espírito totalmente rendido e guiado por aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Deus conta comigo e com você para essa estação. Foi para um tempo como esse que eu e você nascemos. Foi para uma estação como essa que nós estamos aqui plantados e a gente precisa estar conectado. Mas para isso você precisa ter o conhecimento, não só no natural, mas como no reino do Espírito. Não adianta você se encher de teoria e na hora da prática você não abrir a sua boca para declarar e muito menos clamar. Isso é relacionar, orar diretamente ao seu Pai. Porque isso acontece demais. Eu já li a Bíblia 10 vezes, eu já li não sei quantos livros, eu participei de vários congressos, eu já fiz vários seminários, mas espera aí, como é que está a sua vida? Se está padecendo em uma área, ainda está faltando conhecimento. Mergulhe, se entregue. Sabe, é na área da saúde, estude sobre cura. Procure. Sabe, eu acho muito massa nosso pastor, que eu falo, pastor, eu queria estudar ele. Ele manda ministração, ele manda livro, ele fala e ele direciona mesmo. Porque a gente precisa se encher para gerar convicção daquilo, você precisa ter conhecimento. Você só vai desfrutar daquilo que você conhece. Quantos aqui foi salvo por osmose? Ninguém, né? Nem eu, porque enquanto ninguém falou de Jesus para mim, eu não fui salva. Alguém precisou falar sobre o amor dele para mim. Alguém precisou chegar até mim e falar, ei, tem uma outra vida, tem algo diferente. Tem um amor disponível, tem um banquete posto para você. Tem um Deus que te ama e quer te adotar como filha. Eu precisei conhecer essa verdade para poder ser salva. Eu precisei que alguém fosse e fizesse a exposição dessa verdade na minha vida. Ei, tem coisas que Deus quer expor na sua vida como verdade, para que você viva e desfrute verdadeiramente daquilo que Jesus conquistou. Sabe, Jesus pagou um preço muito alto pelo pacote da salvação, que você não vai precisar vivê-lo e desfrutar quando estiver no céu. Não, é para que você comece aqui. Mas você só saber que você é próspero, que você é rico, que você é suprido, que você está salvo, que você vai viver a eternidade com Deus lá no céu, nas ruas de ouro, que você, no seu corpo é templo do Espírito, que nele não pode haver doença, que isso é ilegal. Ei, enquanto você estiver só conhecendo isso e não estiver vivendo, não passa de informação. E nós estamos num tempo que informação não vai nos levar a nada. Eu lembro que para uma pessoa fazer faculdade era o auge. No entanto que você tem que fazer faculdade, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer faculdade. E aí, fiz faculdade aí? O que mudou? É um conhecimento sem prática, sem revelação. Sabe, essa fase já acabou, já passou. A gente precisa desfrutar dessa onda de abundância que já está aparecendo para nós. Nós já podemos ver no reino do Espírito e eu creio que ninguém vai ficar de fora, porque vai ser em nós e através de nós. O conhecimento que nós temos, ele vai ser propagado. O conhecimento que nós temos, ele deve ser divulgado e com ousadia, porque o que as redes sociais, o que a mídia, o que o sistema do mundo, o que o príncipe desse mundo está fazendo aí fora, ele não está sendo tímido. E nem cauteloso. Ai, será que se eu colocar essa cena nesse desenho animado, essa criança vai entender? Não, ele vai
influencia para colocar mesmo. E não está nem aí. E não é em um e outro, não. É em vários. Coloca e lança em filme, e influencia crianças, e vai indo, e faz uma desordem dentro da casa com pai e mãe, e ele não vai saber qual é a estratégia, não. Ele lança várias. Ei, eu e você temos que ter várias estratégias. Sabe, se você evangeliza na rede social, não, tá pouco. Precisa ir no tete a tete. Ei, é no mercado, é na fila? Ei, é lá. Pessoas precisam dessa libertação que eu e você tivemos. Essa escama que foi arrancada dos nossos olhos e a gente pôde ver espiritualmente, verdadeiramente aquilo que somos, aquilo que podemos, aquilo que temos. Ei, pessoas aí fora estão sedentas por isso. Mas ela não vai chegar e falar, ei, eu quero Jesus. Isso não vai estar, ela não vai falar, porque ela nem sabe o que ela quer. Ela não tem nem noção do que está vivendo, não sabe nem que é escrava, não sabe nem que está sendo prisioneira, não sabe nem que está sendo enganada, que existe uma verdade. Mas diga, esse papel é meu. E é meu também. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, mas sabe que o conhecimento, a revelação de Deus, ele não ficou somente no El Shaddai, no Deus Todo-Poderoso, e no Senhor. A carta de Hebreus fala que ele se revelou pelo Filho. E ele fala que ele estava se revelando aos pais, pelos profetas, mas ele se revelou pelo Filho. Olha só, ele não se limitou em se revelar. Ele quis se fazer conhecido. E ele evidenciou de uma maneira tão eficaz que fala que Jesus é a expressão exata do que ele é. Jesus, ele falava o que viu o Pai falar, ele fazia o que o Pai fazia e ele cumpriu todo o plano que o Pai tinha planejado. Totalmente exato, sem faltar nada, sem deixar nada de déficit, sem deixar nada faltando, totalmente completo, íntegro. Quer conhecer a Deus? Apresente Jesus. Olhe para Jesus. Jesus supria, Jeová Jireh. Jesus curava, Jeová Rafá. E aí vai. Ele não deixou nada em falta. E ele pode ter revelado aos nossos pais, como é o Shaddai, pode ter se revelado aos profetas. Mas a mim e você, Jesus falou, ei, chama ele de pai. Ai, como eu amo isso. Ele falou, ei, me chama de pai. Me chama de pai. Sabe, quem entende a posição de um pai, de uma paternidade, sabe que é aquele que guarda, aquele que vai cuidar, aquele que vai ensinar, aquele que vai instruir, aquele que vai suprir, aquele que vai falar assim, ei, deixa comigo, que eu estou aqui com você e não abro. Sabe, quem tem filho sabe, o filho pode estar passando a noite ali com febre, você nem liga se você vai estar acordado ou não, você vai estar ali do lado. Você não importa se você vai ter que trabalhar no outro dia cedo. Você vai estar ali velando, guardando a vida do seu filho. E quando é recém-nascido, eu já fiz isso. Ainda colocava a mão na barriga para ver se estava respirando. Meu Deus, o menino parou de respirar. Ainda ver se estava respirando. Não é? Eu já fiz isso, gente. É esse tipo de paternidade. Nós que somos falhos, damos coisas boas, avalie ele. Avalie ele, meu irmão, que é perfeito. Avalie ele que deu Jesus, para falar assim, ei, você tem dúvida de quem eu sou? Peraí. Jesus, olha aqui para mim. Nós somos iguaizinhos. Nós somos um. Sabe, não tem mais motivo. Nós somos indesculpáveis em conhecer o caráter de Deus. Porque Jesus se manifestou e deixou a sua palavra inspirada pelo Espírito. Quer conhecer a Deus? Olhe para a palavra. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer ver quem Jesus foi? Olhe para o Evangelho. A palavra está explícita, acessível, exposta para mim e para você.
Eita, Deus bom. Diga, eu tenho um pai. Sabe, querido, quando você tem conhecimento, você gera confiança. Você sabe a quem você serve, você sabe a quem você pertence. E você fala, eu sei que vai dar tudo bem. Sabe, a gente acabou de cantar aqui, de louvar, de exaltar o nome do Senhor, falando da bondade dele. Uma bondade que cerca, que guarda, que nos segue. Você vai ter medo do amanhã pra quê? Ei, você ter conhecimento de quem ele é. Nada você precisa temer, nada você precisa ter dúvida. Ele é imutável. Ele é o mesmo. Sabe aquele Deus que guardou Adão e Eva para não comer da árvore da vida, para que eles não fossem mortos espiritualmente para toda a eternidade? Ei, esse é o nosso Pai, que está guardando a minha vida hoje e a sua. É o mesmo. Sabe aquele Deus que fez várias alianças? É o Deus que fez a nova aliança conosco. Uma aliança superior. Ah, meu Deus, como eu amo. Como eu paro e falo, Pai, não poderia ter outro. Não poderia ter outro. Sabe, eu estava vendo outro dia que o pessoal do Banco Central, que trabalha com as cédulas, né, com o dinheiro, eles passam por um treinamento e quando as cédulas são fabricadas, eles ficam estudando e ficam até restritos de acesso para aprender e conhecer a cédula verdadeira. O dinheiro verdadeiro. Agora, por que eles estudam tanto o que é verdadeiro? Para quando chegar na mão o que é falso, eles já reconhecerem. Sabe, quando você se expor a conhecer a Deus, a conhecer ao seu Pai, você vai estar tão sensível que qualquer coisa que chega ao seu ouvido, ou para que você veja, ou algum pensamento errado, você vai ser rápido em reconhecer o engano. Você vai ser rápido em rejeitar. E quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você se expor a essa palavra, quanto mais você conhecer o caráter do seu Pai, quanto mais conhecimento você tiver, você vai falar assim, eu estou me parecendo com Ele. E menos você vai pregar para sua família. Sabe, porque eu já passei por essas, de falar, e eu falei, cansei. Aí o Senhor falou, viva. É mais fácil. Tem situações que você vai precisar só viver, você não vai precisar pregar. Jesus, aonde ele chegava, ele era reconhecido. Ei, não, me fala o que é, porque para fazer essas obras aí, só pode ter alguma coisa aí com Deus. Não foi assim? Que os sábios da época questionaram ele? Ei, me fala aí o que você tem, porque não é possível. Ele é o Messias, era evidente as obras. Em nós, aonde chegarmos, seja no trabalho, seja em casa, as coisas têm que ser tão evidentes, a palavra tem que estar tão evidente na sua vida, tem que estar tão viva, tão transparente, que vai falar assim, meu Deus, essa mulher é de Deus. Tem algo diferente. Tem algo diferente. E você não vai precisar ministrar. Você vai falar, eu tenho, é Jesus. Sabe, você vai ser como um dispenseiro. Para que esse tanto de conhecimento, minha irmã? Você não estava falando agora que às vezes a gente ciente informação, mas para que esse tanto de conhecimento? Diga, para transbordar. Tudo aquilo que você conhece, você consegue passar. Tudo aquilo que você experimenta, você consegue passar. Porque o mundo, ele está ensinando que Deus, ele está falando que Deus é responsável por tudo que está acontecendo. E você não vai conhecer Deus pelo que as outras pessoas falam. E nem tampouco pelas suas experiências. Você vai ter testemunho para contar, mas verdadeiramente por aquilo que Ele é e que Ele se revela. Você pode estar passando por um período que vai falar, mas Ele não é meu Jeová Jireh, não estou suprido em nada. Ei, você não é desfalcado, você está passando e Ele continua sendo. E a partir do momento que você conhece, crê e declara, há manifestação daquilo que você crê. Não é pelo que está acontecendo. Vocês estão comigo?
Glória a Deus. Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gente, o pensamento errado, ele gera fé errada. Se você tem um pensamento errado do que Deus é, do que Ele pode fazer, você vai estar colocando fé em coisas erradas. E é perca de tempo. É esforço jogado fora. Tá aí? Vamos lá? Deixa eu só abrir aqui. 2 Pedro. Não vou ler só o 2, não. Vou ler o 3 também. Assim. Capítulo 1, versículo 2. NVT, né? Porque eu coloquei NVT. Pedro está falando assim, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Diga, graça e paz. À medida que crescem. A crescer como? Quanto mais você conhece a Deus e a Jesus, você vai crescer, você vai ter além. Graça e paz. Graça e paz. Algumas versões diz graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de falar isso. Graça e paz. Graça. O que é graça? Irmã, então para que eu vou multiplicar isso? Para que eu quero graça? Graça, ele é o favor de Deus. Tudo aquilo que vai acontecer sem o seu mérito pessoal, sem o seu esforço, é a graça do Senhor, é o favor dele. É a capacidade dele em você para algo. Você precisa fazer algo, você está numa situação, você tem uma necessidade e você vai falar, eu não dou conta. E tem uma graça te assistindo para isso, para acontecer. Tem o favor de Deus se movendo para que isso se manifeste na sua vida. E a paz é a tranquilidade, o descanso, o shalom de Deus. Tudo no lugar, nada faltando, nada quebrado. É exatamente a palavra que fala de salvação, né? Que a gente fala que é o pacote da salvação, o shalom de Deus, cura, prosperidade, provisão, tudo isso. Agora você imagina, se é bom a gente tem, imagina quando é multiplicado. É para transbordar. O conhecimento que você precisa ter é para transbordar na sua vida e para alcançar outros. O conhecimento que nós precisamos ter exatamente para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. No versículo 3 ele continua falando assim: Deus com seu poder divino nos concede algumas coisas. Tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Pelo conhecimento de algumas coisas. Pelo conhecimento só de cura? Não. Pelo conhecimento só de provisão? Não. Pelo conhecimento só de salvação? Não. Pelo conhecimento completo. De quem? Daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Ei, tudo na sua vida vai estar completo. Tudo que você necessita vai se manifestar na sua vida quando você tiver o quê? O conhecimento completo daquilo que Deus tem para você, daquilo que Jesus conquistou para você. Sabe, queridos, e a gente vê o mundo tá impregnando coisas, né, que na vida das pessoas e muitas vezes nos filhos de Deus mesmo, sabe? E a gente, como eu falei, a gente tem que ser ousado nisso. Eu quero começar a finalizar com isso. Uma experiência, contar um testemunho. A semana passada, 9 dias atrás, na terça-feira passada, uma amiga nossa de família faleceu e nós fomos ao cemitério para o sepultamento. E eu cheguei lá, o corpo de chegada, estava o marido e os filhos, e como ficou só eles, eu fiquei na porta, né? E eu fiquei olhando e falei, nossa, aqui, eu não sei vocês, mas é uma situação que me incomoda, que eu não gosto. E eu falei, ai meu Deus do céu. E aí eu estava esperando os meus familiares chegarem, aí eu virei para o Val e falei, Val, eu quero ir embora.
você não vai esperar sua mãe? Eu falei, não vou esperar ninguém, eu quero ir embora. E quando eu falei, eu quero ir embora, eu virei e eu vi um caixão de um bebê passando. E eu olhei, eu fiz assim, Val, tu viu? E ele, o quê? Eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Gente, meu marido gosta de conversar com o povo um e outro. E aí, quando a gente vai no cemitério, geralmente, ele vai... Deixa eu ver a cara daquele pessoa que morreu. Será que morreu de quê? Ele vai saber das histórias. Não sei por que não, mas ele vai. Depois vocês perguntam para ele. E aí eu comecei a procurar ele para ir embora. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que o Val tá andando no cemitério, gente, eu querendo ir embora. E aí, quando eu passei, aí ele estava justamente na capela onde estava o bebê. E aí estava a mãe, agarrada, uma jovem, e o pai da criança. E eu olhei para ele e eu falei, meu Deus, ai pai, consola. Que situação triste, que cena triste. E na hora me veio à memória, o Espírito Santo me lembrou daquele momento em que Jesus estava na cidade e a viúva estava enterrando seu único filho. E aquilo veio tão forte em mim, eu falei, pai, que dor que essa mãe está sentindo. E quem é mãe vai entender o que eu estou falando, né? É uma situação que a gente não pode nem imaginar. E eu falei, Espírito Santo, o Senhor é o Consolador. E comecei a orar por ela de longe. E comecei a interceder. E comecei a orar em línguas. E aí, o Val, vamos. Aí eu falei, espera. No que eu falei, espera, entrou um padre, aí foi lá, essas coisas. E eu falei, não, eu vou esperar. Aí ele ainda zoou com a minha cara, tu vai assistir o batismo do menino? Eu falei, vou assistir. E fiquei. E quando terminou, me veio uma instrução assim. Eu falei, ai pai, eu tenho uma paz que eu sou tão grata por essa paz. Libera essa paz na vida dela. O Senhor falou, você tem. Eu falei, meu Deus, é isso, eu tenho. Eu falei, isso mesmo, eu desfruto da paz. Eu tenho essa paz e ela é multiplicada. Porque eu sei que eu tenho Deus, Jeová Shalom. E aquilo que eu tenho, eu posso declarar, eu sou uma dispenseira. Eu posso ir e tirar e dar, e as pessoas vêm, podem sacar daquilo que eu tenho na minha vida. E chegou isso no meu espírito. E aí eu entrei, só estavam os dois, e eu toquei no ombro dela. Eu falei, moça, como é seu nome? E ela falou o nome dela. Eu falei, eu posso te dar um abraço? E aí foi quase 40 minutos ela no meu colo, literalmente. E aquela menina se desmanchava. E eu só orava em outras línguas. Aí no final o Senhor me deu algumas palavras, eu falei. E aí eu falei, você pode desfrutar, você pode trocar esse fardo. O dele é leve, sem um julgo, sem condenação. Há uma paz que excede esse entendimento do que está acontecendo aqui agora. Com ele você pode. E ela falou, eu quero. Ela nasceu de novo, enterrando o filho, Luiz Miguel. E eu falei, eu vou orar por você. Nós oramos, eu falei, eu quero o seu contato. E ontem eu visitei aquela moça. E aí eu tive a liberdade de falar o que aconteceu com o Luiz Miguel. Ela me contou. E no final ela falou assim, nossa, aí estava uma moça que mora com ela, mora no mesmo lote, ela mora numa kit. Aí falou assim, desde o dia que você foi lá, que você saiu, ela nunca mais chorou. Porque a criança já estava no hospital há meses, tinha quase 2 meses. Ela não mais chorou. Aí eu falei, foi, mas eu não entendi na hora. E aí ela mesma respondeu, ela falou, eu me afastei do Senhor. Porque eu estava com medo de Deus, era um Deus que castigava, que eu não podia fazer nada. E eu decidi abandonar, porque era melhor estar longe e não receber castigo. E eu pensei, e eu falei, Deus, se é porque eu estava afastada de Ti, você tirou o meu filho. Mas glória a Deus pelo Espírito, na hora o Senhor me deu uma palavra falando que não foi ele. E ela falou, eu sei que eu fui assaltada. Eu falei, e ele te ama. E ela falou, por isso que eu voltei. Porque quando eu cheguei no cemitério, eu falei, se o Senhor ainda me ama, envia alguém para mim. Sabe, queridos, a gente tem que estar muito atento.
em dispensar tudo aquilo que nós temos. Sabe, esse tempo da gente estar aqui nas quintas-feiras, na terça, nos domingos, eu incentivo a você que já fez o rema, volte às aulas, se exponha a novas unções. Não dá para ir para o rema, faça o Alumni. Não dá, vá ouvir ministração. Não dá, peça livro para o pastor, peça livro para os seus líderes. Sabe, se exponha ao conhecimento, porque vai ter uma situação que você vai precisar dispensar aquilo que você tem. Tem pessoas sedentas dessa graça, dessa paz. Tem pessoas que precisam da salvação. E ela me contou toda a história desde a gravidez. É uma menina de 20 anos que está no Maranhão e não tem ninguém aqui em Brasília. E ela contou com tanta leveza que eu falei assim, falei com ela, nossa, você está tão bem, glória a Deus que você está bem. Ela falou, não, eu estou leve, isso curou. Eu entendi. Eu me reconectei com meu pai, eu estou me entendendo com ele. Eu levei um livro para ela de presente e eu creio que vai chegar recurso, vai dar tudo certo. Ela mora um pouquinho distante daqui, mas ela vai se encontrar e vai ser plantada onde o Senhor quiser que ela esteja plantada. Sabe, queridos, somos dispenseiros daquilo que conhecemos. A salvação não chegou para que a gente tenha uma vida plena aqui na minha casa, na vida dos meus filhos. É muito fácil eu ministrar na vida do meu marido, dos meus filhos, das pessoas que eu amo, que frequentam a minha casa. Mas sabe, a gente tem que aprender a liberar tudo aquilo. Todo o conhecimento, toda essa paz, toda essa graça, todo esse amor, toda essa alegria, aonde estivermos. Precisamos alcançar vidas, alcançar vidas. Outro dia eu fui pintar o cabelo, tinha um menino com um rasgo aqui, e eu falei, meu Deus. E eu falei, quem é aquele menino? Ele estava na rua, eu falei, não, é da menina ali. Eu falei, chama ele. Chamou e eu falei, meu filho, ó tia, isso aqui ele mostrando, e ele na alegria. E eu falei, meu Deus, pai, esse menino precisa de cura, o que eu faço? E eu falei, vem cá, deixa eu te contar, você gosta de super-herói? Gosto. Você já conhece o super-herói Jesus? Não. Vou te contar a história dele. Contei a história da salvação todinha. Eu falei, esse super-herói é massa. Tia, ele é rico? É. Mais do que um Homem de Ferro? Eu falei, Tia, então ele é legal mesmo. Eu falei, Tia, se eu for amiga dele, eu vou ter uma casa nova, porque ele mora no Piauí e está fazendo tratamento em Brasília. E eu falei, vai, vamos desenhar a sua casa agora. E a gente desenhou. Eu falei, você vai colocar na parede do seu quarto. Tia, eu vou ajudar meus amiguinhos que não têm comida? Eu falei, vai. Ele vai te ajudar. Tia, então eu quero ser amigão dele. Eu falei, então vamos orar. E ele aceitou Jesus. Nasceu de novo. E ele falou, agora eu quero ser amigão dele. Eu falei, você vai conversar com ele todo dia. E eu estou tendo testemunho que ele verdadeiramente fala da casa e que vai ajudar os amiguinhos dele lá no Piauí. E ele falou, tia, você vai no meu aniversário? Eu falei, vou no seu aniversário. Sabe, queridos, a gente tem que aprender a parar de olhar para cá e olhar para lá. Porque é vontade do Senhor que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Diga, e eu sou responsável de propagar essa palavra. Amém, amém. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero só deixar uma frase para você que o Senhor trouxe ao meu coração. Ele me disse, se torne especialista em vidas. Eu compartilho isso com vocês. Vamos nos tornar especialistas em salvar vidas, em mudar destinos e trazer esse conhecimento. Amém?